Olá a todos, sejam bem-vindos. Nosso convidado de hoje, apesar do nome gringo, é um brasileiro que cresceu e estudou no Brasil e antes de ter a posição que ele ocupa hoje, trabalhou na Alemanha, na África do Sul e na China. Nosso convidado é o CEO da BMW no Brasil, que vem consolidando a liderança da empresa aqui no mercado premium. 1 em cada 3 carros de luxo hoje emplacados no Brasil são da BMW. Para quem acompanha esse mercado sabe que eu estou falando do Axel Krieger. Axel, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você hoje, Baza. Muito legal. Axel, eu tô na Page há 15 anos. Você está na BMW há pouco mais de 20. Qual que é o principal desafio de trabalhar na mesma empresa por tanto tempo? Uma boa pergunta, viu? Mas eu acho que a gente vai se reinventando, né? Então, eu acho que 20 anos de empresa e vários segmentos, acho que cada segmento que eu trabalhei, eu comecei no banco, nos serviços financeiros, né? Depois eu fui para a montadora, vários países, né? Então, eu sou meio inquieto. Mas acho que a vantagem da BMW é isso. A cada 3, 4 anos a gente começa a pensar na mudança, qual a próxima fase, né? Mas acho que o principal desafio é esse. A gente tem que sempre estar se reinventando. Acho que isso que muito que eu aprendo no meu dia a dia, né? Dessas mudanças de país, de sair da zona de conforto. É isso. É buscar o próximo desafio e sair da zona de conforto. Axel, a gente que já conversou várias vezes, você tem uma terminologia que eu adoro e eu vou pedir para você explicar, que você costuma brincar que o Brasil é um VUCA com esteroides. Sim, sim. Eu acho essa definição fantástica. Explica um pouquinho dessa definição e até já linkando aqui um segundo ponto, o que na tua opinião um executivo precisa ter para ter sucesso aqui no Brasil? Né, o pessoal fala hoje, né? VUCA não, esteroides eu falo, né? Tem o Bunny agora. O Bunny agora. Até o VUCA já ficou para trás, né? O VUCA ficou para trás agora na pandemia, né? Mas eu acho que assim, cara, que o Brasil tem uma volatilidade que ninguém mais tem, eu acho, entre os países emergentes, né? Então, se for ver a crise da Covid, né? Começou a maior crise sanitária que a gente já lidou com na nossa vida toda, né? Pelo menos a minha experiência com isso, né? E assim, a volatilidade daquilo era tudo ao mesmo tempo, né? Então, primeiro era a segurança e saúde dos funcionários, dos nossos clientes, das nossas famílias, né? E depois vem a volatilidade econômica, vem o câmbio disparando a menos 40, né? A gente planejando vários eventos e tendo que parar esses eventos. Eu lembro, empresa alemã, né? A gente gosta de planejar 3, 5 anos para frente, de repente um mês ficou complicado, né? E isso no Brasil com uma volatilidade mais ainda, né? Maior ainda, com o câmbio, com a saúde ali fora de controle, mas acho que passo a passo é entender como é que eu consigo influenciar aquele meu dia a dia, né? Às vezes a gente está olhando assim, olha um mês para frente, 2 meses para frente, não estou enxergando, mas aí acho que uma maneira de se acalmar é olhar esse dia, o que eu posso influenciar, o que eu posso mudar, como é que eu posso mudar meu destino e passo a passo saindo um pouco da lama ali junto com o time. Acho que esse é um grande segredo, né? E o Brasil essa volatilidade, sempre tem, né? Então eu acho que a gente sempre fala, né, que mar calmo não faz marinheiro bom. E o Brasil tem uma série de executivos bons aí por essa volatilidade, por essa complexidade que a gente aprende muito e a criatividade do brasileiro que é incrível para sair dessas situações, né? E quando você hoje analisa o teu perfil, Axel, o que você acha que você trouxe de fábrica para ter sucesso na sua cadeira? O que você teve que desenvolver ao longo do tempo? Não era a tua natureza e hoje você enxerga que você desenvolveu? Olha, ao longo do tempo a gente vai mudando, né? Se eu olho para o Axel de 10 anos para trás e olho para o Axel de hoje, já é um Axel completamente diferente, eu diria, né? Claro que a gente não perde a nossa essência, mas a gente vai ganhando uma série de ferramentas ao longo da nossa vida e da nossa experiência, né? Ô Axel, hoje a hora que você olha os componentes que fizeram sentido e que foram necessários para você estar com a atuação que você tem hoje, a posição que você tem hoje, que habilidades que você traz de fábrica, para trazendo aí na tua terminologia, e o que você teve que desenvolver ao longo do tempo? Olha, acho que ao longo da minha carreira, pelo menos do lado pessoal, desde criança, criatividade sempre foi um lado muito forte do meu, né? Então, eu como criança, eu mudava muito de país e de escola, né? Então, acho que eu te contei essa história uma vez, né? Eu comecei a ficar com uma deficiência de aprendizado enorme como criança. Aprendi a ler muito mais tarde. Mas o que aquilo me ensinou que nem a gente fala em inglês, approach o problema, né? De maneiras diferentes, né? Então, se eu olho um problema, provavelmente a criatividade, isso que me traz, de ter que ter aprendido de uma maneira diferente, me ajuda muito a solucionar o problema hoje em dia, né? Então, às vezes, uma dificuldade que a gente trouxe lá de criança, a gente consegue hoje transformar isso numa vantagem, né? O pessoal sempre fala para mim, você sempre consegue pensar fora da caixa, né? Vim com uma solução que ninguém pensou. Mas acho que vem um pouco isso do meu passado ali de criança, mudando de país, né? De escola. Eu lembro que mudei de escola em 5, 6 anos, mudei tipo 7 vezes de escola, né? E aprendendo a ler. E é claro que me atrasou muito aquilo e trouxe uma série de dificuldades. Então, isso que você falou da fábrica, vamos falar assim, né? Desde criança, é esse lado de pensar fora da caixa, né?
E do lado assim da experiência, eu acho que a gente sempre fala no growth mindset, né, de pensar assim, né, como é que eu posso hoje, né, melhorar cada dia. Todo mundo está evoluindo, então é muito importante isso. Então eu acho que no começo da carreira, quando você tem um problema, você às vezes fica um pouco desesperado com aquilo, passa por um perrengue, fala uma baita dificuldade, né? E hoje em dia, quando um problema surge para mim, olha, alguma coisa eu vou aprender com isso. Então, acho que a maneira de eu aproximar, de resolver o problema é diferente hoje em dia. Né? Acho que, antigamente, claro, ninguém gosta de passar por situação difícil, né? Mas quando você tem um desafio hoje, acho que a gente consegue transformar isso numa vantagem. Então, mesmo quando eu entro, eu falo, opa, tá difícil agora, mas eu sei que eu vou aprender alguma coisa. Então, acho que ao longo da minha carreira foi uma coisa que eu aprendi bastante, foi de sair das situações e pensar de maneira diferente quando chega um problema. E qual é o teu framework de pensamento, a tua estrutura? Porque muito se fala de criatividade, mas eu queria muito tentar entender. Você, quando recebe um problema, você lê o cenário, que hora que vai para pesquisa, conversar com pessoas. Vamos tentar fazer o download aqui do framework. Como é que você toma a decisão, né? Uma vez eu li uma coisa do Jeff Bezos que me marcou muito, né? E ele fala da estratégia de 2 portas, né? Ou uma porta ou 2 portas. Então, quando vem uma decisão que é uma porta só, né? É uma decisão que você não consegue voltar atrás. Esse tipo de decisão, você tem que gastar um pouco mais de tempo, pensar nas consequências, que você não consegue voltar mais para trás por exemplo, mandar alguém embora, fechar uma fábrica. Isso eu não tenho como mais voltar atrás daquela decisão. Tomei, fechou e aquilo tem que tomar, claro, muito mais tempo e muito mais dedicação e pensar nas consequências. Né? Então, acho que antes de tomar qualquer decisão, claro, tendo tempo, analisar, né, os dados que vêm para você. E hoje em dia a vantagem é essa, tem uma série de dados que vão vir, então a sua capacidade de síntese é muito importante. Né? E pensar nas consequências. Né? Se eu tomar a decisão A, isso pode acontecer. Se eu ir para o lado B, isso pode acontecer. Então, pensar muito mais nas consequências. Né? Agora, quando é uma decisão de 2 portas que a gente fala, né, que a gente pode tomar e voltar atrás e consertar, essas decisões você pode tomar um pouco mais rápido. Então, eu sempre penso hoje, eu sempre marcou muito essa frase dele, né? Então, quando claro, vem uma decisão mais difícil, mais complexa, que eu não consigo voltar atrás, a gente vai ficar muito mais tempo com o time, olhando as consequências, os riscos, né, as vantagens e desvantagens para tomar aquela decisão. Aquele tipo de decisão que eu consigo voltar atrás, a gente vai tentar andar um pouco mais rápido. Né? E isso que é legal hoje em dia, né? Aquela mentalidade que eu sempre falo na empresa de startup. Né? Então, a gente é uma empresa madura de mais de 100 anos, né? Mas a gente tenta trazer uma mentalidade de startup também para dentro da BMW. Então, a gente tem uma frase lá que eu acho bem interessante, né? Que a gente fala assim, olha, entregue como um grown-up, né? Como uma empresa madura, mas pense como uma startup. Então, você tem aquela baita estrutura de uma empresa, né, centenária ali atrás de você, mas pensando como startup e para ser mais ágil. Então, acho que isso eu tento trazer muito para o meu dia a dia aqui. E eu vou puxar esse ponto agora, Axel, porque você adotou estratégias poucos usuais, né, no mercado de luxo aqui no Brasil. Você começou a vender carro no Instagram e ter presença no Facebook, Mercado Livre. Conta um pouquinho mais aí dessa estratégia e de onde surgiu, quem são aí as suas referências. Dentro do time a gente sempre tenta, né sempre está instigando esse tipo de... Né, a gente lançou um carro no Rappi, por exemplo, né, que também acho que foi uma das primeiras marcas a fazer isso. Mas é muita mentalidade também do time e encorajar o time de tomar esse tipo de decisão e mostrar, olha, estou aqui atrás também para te ajudar. Se acontecer alguma coisa de errado, estamos aqui junto, a gente tomou a decisão em conjunto e vamos para frente, vamos experimentar. Né? Nem tudo dá certo. Né? Então, a gente vai aprendendo com os erros e acertos. Então, se a gente for muito conservador hoje em dia... Você tem vários competidores, né, ali que são muito mais rápidos que vocês, de outros setores. Né? Hoje um cliente olha para nós, a velocidade que ele tem uma resposta no Google, ele espera o seu saque ter a mesma resposta. O cara não quer ficar esperando 3, 4 dias para resolver o problema dele, você tem que ser muito mais ágil. Então a gente tem que trazer esse lado da startup, das empresas de tecnologia, para dentro da nossa empresa também, para conseguir ir mais rápido e também estar ali sempre excedendo as expectativas dos nossos clientes. Né? E a gente tem clientes bastante exigentes aqui, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, e essa dinâmica, Axel, dessa presença forte em social media, como que você enxerga? É algo que vocês fizeram exclusivamente aqui para o Brasil? Porque o Brasil, claramente, em redes sociais está na frente de muitos países. Mais países em Facebook, Instagram. Né? Exatamente. Isso quanto veio do grupo? Foi você com o time aqui no Brasil? Já está indo para outros lugares? Olha, Instagram, se eu não me engano, a gente foi o primeiro país a fazer isso. Né? A BMW, obviamente, está puxando muito esse lado digital e acelerou muito na pandemia. A gente fala que a gente fez, pelo menos no Brasil e no mundo,
5 anos em um, né, Integra Digital. Então, claro que tinha tudo no pipeline, plano e tudo mais, mas naquela velocidade de empresa madura. Veio a pandemia, a gente teve que aprender a vender carro, né, sem estar com a concessionária aberta. Como é que eu faço um test drive, né, sem a concessionária estar aberta? Como é que eu levo aquele carro para o cliente? Como é que eu levo aquele carro higienizado para o cliente para ele poder fazer o test drive dele no conforto da casa dele e tudo mais? Então, acho que quando criatividade e soluções inovadoras vem muito quando tem um problema e você tira um elemento, né? Aí que vem a criatividade, né? A ideia do test drive, do showroom virtual, né? Do cliente não poder ir até a sua loja. Como é que eu vou vender carro? Então, aí começou a surgir. O time é fantástico nisso, daí tenho muito orgulho deles, né? Então, veio o Instagram, fizemos lançamento no TikTok. Isso vem da Alemanha, uma outra ideia. Organizamos um tour virtual do museu, né, da BMW lá em Munique para os clientes. Vamos pensar, né, todo mundo em casa, não podendo sair. Então a gente pensou, olha, eu não estou podendo vender carro agora, mas eu tenho que estar próximo dos clientes, tenho que entreter eles, né, ajudar eles nesse momento difícil. Então a gente ia pensando em várias ideias ali, né. Mas acho que é muito da cultura da nossa aqui, do brasileiro, e dar espaço para as pessoas inovarem e também você dar conforto e segurança para eles tomarem aquele risco e mostrar que você está junto ali. Aí você vai vendo, vai surgindo cada vez ideia melhor ali do time. Acho que é muito da cultura aí nossa. Né? E como fazer a harmonia de ideias? Porque à medida que você abre para ideias, as ideias que vêm, se você conseguiu provocar da forma certa, vai vir aquela trovoada de ideias ali de muitas coisas. Como Sim. que é o racional que você usa aí para esse funil? Durante a crise, por exemplo, foi, né, o que tinha mais curto impacto, assim, né, vamos falar assim, maior impacto com maior velocidade. Então, claro que vai vir ideia de tudo. Opa, bati no microfone aqui. Vai vir várias ideias ali de vários ângulos, né? Mas é sempre pensar naquele 80-20, né? O que 20% de esforço, 80% de retorno. Então, acho que a gente sempre tenta filtrar dessa maneira e colocar as ideias. Olha, qual que tem menor complexidade, maior velocidade de implementação e maior resultado. Então, a gente sempre tenta se guiar aí nesses vetores. Aí, né? E, Axel, esse mercado automotivo está mudando muito, né? Isso mesmo antes de pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Toda essa discussão de mobilidade, o ESG. Qual que é a tua visão? Para onde esse mercado está indo com todas as tendências? Olha, eu estou aqui, né? A gente estava brincando no começo aí, né? Você com 15 anos de Michael Page, eu com mais de 20, acho que você também nunca viu tanta mudança nos últimos anos, e a nossa indústria, pelo menos a automotiva, está sendo, né, desafiada em uma série de setores. Né? Mas se eu olho para o futuro da indústria, um deles que a gente sempre fala, é elétrico. Né? Então, essa história do ESG que você falou é muito importante. Então, a BMW hoje, a gente trabalha com o que a gente fala 80, 40, 20. Né? 80% de redução no CO2 na produção dos carros, né? 40% no uso, né? E 20% de redução também no supply chain, isso tudo até 2030. Então, você imagina, a gente está em 22 já. Né? Então, a gente tem que acelerar isso tudo em 8 anos e com um pipeline enorme ali de veículos se transformando. Então, acho que futuro elétrico, com certeza. A gente fala muito em reuse, recycle, né? Aquela economia circular também muito forte dentro da BMW. E a gente fala muito em propósito também hoje. Né? Então, é sempre, para mim, deixar um mundo melhor para as próximas gerações, um mundo mais limpo, né? Um futuro muito mais sustentável. E o carro tem um papel fundamental nisso também. Né? Então, acho que essa história da mobilidade, claro que está se transformando, mas as pessoas ainda vão usar carros de A a B. Né? O pessoal sempre pergunta para mim, como é que vai influenciar os aplicativos ali, né? Uber e esses outros na sua indústria? Né? Acho que muda muito com relação ao problema que o cliente tem. Né? Então, hoje, de repente, ele está sem filho, num ambiente mais urbano, um Uber, um car sharing vai funcionar para ele. A partir do momento, né, que você tem filho, que você quer a cadeirinha do carro mudar, porta-mala grande para viajar, o uso, né, é outro desafio. Ele vai querer ter o carro próprio também, o carro dele. Né? Então, isso vai mudar muito e a gente sempre vai ter soluções para todos os tipos de cliente. Acho que esse é outro caminho. Então, a gente fala muito em car sharing, sim. A gente faz muito nos Estados Unidos e no mundo também. Aqui no Brasil, a gente tem isso também do leasing, né? Que a gente também... O aluguel do carro também, isso também é muito forte. Vai ter cliente que vai querer comprar o carro ainda, pagar por hora. Então, a gente vende mobilidade premium. Né? Então, a gente tem várias soluções aí para atender nossos clientes. Uhum. E a indústria automotiva, ela sempre foi conhecida por ser uma indústria que tem um posicionamento de produção global. Né? Você tem fornecedores em vários lugares do mundo. Sim. E hoje a gente enfrenta um desafio gigantesco, né? Com abastecimento, rotas marítimas.
custo de frete aéreo gigantesco aí, tendo que... Como é que você vê esse momento de mercado que a gente está vivendo? Olha, com a pandemia, acho que hoje em dia falta de tudo, né? Falta nunca ninguém imaginar, container, falta navio, né? Você vê como tudo mudou tão rápido em 1 ano e meio, aí, 2 anos aí, né? Então, acho que está mais complexo, sim, o supply chain. A BMW está presente em mais de 140 países aí pelo mundo, né? Então, você imagina a complexidade de fazer distribuição de veículos, produção, né? Produção em vários países hoje, né? A gente tem China, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Índia, né? África do Sul, várias plantas aí, Inglaterra, várias plantas espalhadas aí pelo mundo, né? Mas a gente sempre trabalha com fornecedores locais, internacionais também, para poder ter essa flexibilidade de produção hoje, né? Então eu consigo hoje, isso que é legal da BMW, numa linha de produção, às vezes você vai na Alemanha, você vai ver um sedã sendo feito, um conversível sendo feito, né? A posição de motorista inglês ali, né? E tudo diferente, tudo na mesma linha, né? Então a gente tem muita flexibilidade na produção e consegue alocar isso tudo pelo mundo. Então isso ajuda, né? Apertou aqui um país, a gente consegue mudar a produção para outro e ser flexível nesse sentido. Então acho que é muito importante essa agilidade e flexibilidade para lidar com isso, com toda essa complexidade ali, né? Axel, eu já aqui perdi as contas de quantas vezes a gente já usou a palavra adaptabilidade, flexibilidade, velocidade. E aí eu já quero puxar agora uma próxima pergunta que é: o que você teve que se adaptar para cada um dos países que você passou? Então eu queria que você falasse, pô, chegou na Alemanha, o que você teve que aprender que como brasileiro ali talvez não era dinâmica, depois África do Sul e China? O que foi mudando, né? Eu acho que para mim a Alemanha foi o primeiro, né, a primeira expatriação minha, né? E acho que no Brasil a gente tem, né, esse lado da flexibilidade e tudo mais, né? E na Alemanha é tudo muito planejado, né? Então era impressionante. Você encontrava um colega ali no corredor, vamos tomar um café. 2 minutos depois tinha um convite no Outlook seu lá, 15 minutos café em tal lugar, né? Então é super, super planejado. Então essa adaptação para mim foi interessante de ter esse lado aí do alemão, do planejamento, do controle. Acho que a gente pode aprender muito com os alemães nesse sentido. Então acho que cada país que eu mudo eu tento aprender alguma coisa ali, né, de bom do que tem aquele país, né? A África do Sul para mim é o lado multicultural deles, com 11 línguas. Todas as raças, cores, né, culturas, religiões ali, todas integradas à empresa. Então, acho que isso foi muito legal ter passado por essa experiência na África do Sul. A China, para mim, é a velocidade deles de implementação, a coragem que eles têm de inovar, de tentar. E a velocidade do chinês, para mim, a criatividade deles é uma coisa impressionante. E o Brasil, que a gente falou, voltando à palavra flexibilidade, adaptabilidade, acho que ninguém ganha do brasileiro nesse sentido. A criatividade, aquele lado de sair de uma situação difícil, o brasileiro tem esse elemento que eu nunca vi em outro país, né? Essa coragem também de tentar coisas novas, de achar uma solução diferente para um problema. É impressionante essa capacidade do brasileiro de sair de situação difícil, né? E tendo passado por tantos países, Axel, eu acompanho a carreira de muita gente e o que eu noto, e tive acesso a pesquisas, que mais da metade das expatriações que dão errado normalmente são em função da não adaptação da família. Sim. E você, casado, com filhos, conta um pouquinho pra gente como você fez para equilibrar para que você pudesse aí trabalhar tranquilamente, sabendo que a família estava bem. Sim, sim. Eu acho que a família, quando a gente vai estar fazendo essas mudanças, tem que estar comprado com você na ideia, né? Se você vai mudar para um país e tem, né, a sua esposa não está com você nessa, né, o seu partner ali não está, né, com você nessa, vai ser um problema para todo mundo. Então, eu acho que tem que tomar aquela decisão em conjunto com a família. Olha, apareceu uma oportunidade na China, né? Vamos sentar com a família, vamos ver. Estamos nessa juntos, né? Então, é muito importante tomar essa decisão em conjunto ali com a família para poder também um ajudar o outro. Eu acho que quanto mais se muda de país, mais aquele núcleo fica forte também, né? Então, é impressionante, né? Então, a gente estamos os 4, né? Eu, a Fabiana, minha esposa, a Nicole e o Lucas, meu filho. A gente é muito unido, né? Então, e um ajuda o outro, né, em dificuldade. Então, a família acaba se tornando muito mais forte, né? E isso ajuda bastante também. Então, acho que é aquela ideia, né? Vamos junto, vamos comprado naquilo lá. E eu acho que também de um ajudar o outro em situações difíceis também, né? Eu lembro o meu filho, a primeira vez que a gente foi para a Alemanha, a gente colocou ele numa escola internacional. Na época, ele falava 0 de inglês, né? E eu lembro, né, a gente foi levar ele na porta da sala ali, né? E aqui no Brasil, né, às vezes o professor vai muito mais devagar essa transição, o professor pegou ele, colocou dentro da sala
E eu e minha esposa ficamos olhando o que a gente Fechou faz. A porta e falou, pode ir embora, pai. Pode ir embora, né? E a gente ficou ali pensando, que situação, né? Então, acho que aí um olhou pro outro, mas um vai ajudando e ele... Claro, ele sofreu, ficou 2 semanas no recreio sozinho ali, você via ele sozinho ali. E no fim, ele foi criando resiliência, foi aprendendo inglês e foi se adaptando. Minha filha, na África do Sul, a mesma coisa, né? Ela falava um pouquinho de inglês e ela só falava no ouvido da professora, né? Então, você vê essas coisas que cortam o coração, como pai e mãe ali, mas isso deixa eles mais fortes, mais resilientes e é aquela história, um ajudar o outro. Isso é muito importante. E o seu estilo de liderança, Axel, teve que mudar também ao longo desses países? Sim. Acho que um que teve que mudar muito foi na China, né? Então, é muito mais hierárquico. Então, acho que a partir do momento que o chefe fala a ideia dele, fala a posição dele, aquilo vira lei, né? Então, na China, eu aprendi a escutar muito. Então, é fazer pergunta e escutar, né? Então, vamos para aqui, qual que é o impacto, o que você pensa disso, qual que é a sua ideia, antes de você falar a sua opinião. Se você falar a sua opinião muito rápido na China, daí você já não consegue ter tanto input do time. Claro que, ao longo do tempo, eles vão se adaptando com você também. Mas esse lance de escutar é extremamente importante, né? Então o pessoal brinca, né? A gente tem 2 orelhas e uma boca por uma certa razão ali. E é bem importante isso como qualquer outro país, mas acho que na China também vale bastante essa regra ali, né? Esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque a minha experiência e também muito do que eu estudei que diz que normalmente as decisões são tomadas com base nas ideias, não nas melhores ideias, na maior parte das vezes. É tomada com base nas ideias de quem falou. E normalmente quem falou é muitas vezes a pessoa que ou se posiciona melhor, ou que fala bem e tal. Ou que fala bem, ou chato insistente. Às vezes o chato que ganha também, porque chega uma hora que tá bom, então vai você mesmo aqui. E aí, efetivamente, é como que os introvertidos acabam sendo deixados ali muitas vezes com boas ideias. Então a necessidade que o líder tem de realmente de observar, será que todos estão falando, a questão até da leitura da expressão, porque muitas vezes você consegue perceber que tem alguém ali querendo falar, está querendo falar e não está sendo escutado. Não está sendo escutado, ou muitas vezes é aquela pessoa mais introvertida que está esperando a hora de entrar e o extrovertido não vai estender o tapete vermelho, ele vai atropelar e ele vai falar. Em cima, né? Mas esse é um ponto bom também, que acho que vem da China. Como a gente não fala a língua ali, né? E às vezes você vai para reuniões em clientes, em fornecedores e tudo mais, como eu não falava chinês, eu tive que virar um expert em body language, né? Claro que a pessoa que está do teu lado vai traduzir ali depois, né? Mas você tem um timing interessante, quando você não fala a língua e tem alguém traduzindo, e ele está falando uma língua que você não entende, o que você vai focar? Você vai focar no body language da pessoa ali, né? Então você vai aprendendo, né? Que interessante. Então, olha só, você fala, né, pro intérprete ali, né? Enquanto depois ele vai passar a mensagem, você está ali escaneando a pessoa, como que ela vai receber aquela mensagem. Então você tenta, a gente brinca, né? Tem que ter o poker face ali, né? Então você vai pegando pequenos sinais ali e vai puxando ali, olha, esse cara aqui não está concordando comigo, né? Eu acho que não vai dar certo, deixa eu mudar o meu approach. Então você acaba prestando muito mais atenção no body language. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na Ásia e na China também, né? E Axel, qual foi o feedback mais duro que você recebeu? Aquele que doeu, assim, você vê que bateu forte e colocado. Essa pergunta é boa, viu? O feedback mais duro que eu recebi, pensando aqui. Acho que a gente tem uma frase né, que os alemães têm, né, que eles falam assim, que o importante muito é o resultado, não é tentar. Então, às vezes, eu já recebi feedback de chefes, olha, não tá melhorando, a situação, o resultado não está aparecendo, mas a gente está fazendo A, B, C, D, F, G, e todo mundo se matando no time. Mas eu lembro até hoje um chefe falando para mim, mas o resultado não está vindo. Né? Aí você fala, putz, você falou, tem que... Engole seco ali. Vai seco ali e fala, o que eu faço para sair disso? Então, às vezes é muito isso, né? Claro que dentro de nós, quando a gente está passando por um desafio, a gente sabe que está dando o máximo, né? Mas se o resultado não está vindo, aquilo, e a pessoa ainda vai te falar, é um feedback bastante duro também. Que você sabe que você está dando o máximo e o resultado não está vindo. Acho que, para mim, é um dos desafios maiores aí que a gente tem, né? Como é que eu saio dessa daí? Né? Que outro approach eu vou mudar aqui para melhorar, né? E esse, para mim, é o grande aspecto. Talvez aqui no Brasil a gente tem uma cultura onde muitas vezes a gente quer, sem dúvida nenhuma, explicar muito o que a gente está fazendo. Né? Sim.
E aí o straight to the point, né? Qualquer cultura straight to the point, ela acaba já te cortando e atravessando, e muitas vezes a gente fala, nossa, mas que mal criado, né? Precisa falar desse jeito. E, de novo, uma questão cultural, né? Eu acho que esse é o ponto. O Brasil, por ele ser um país, né, com dimensões tão grandes, a gente não percebe como a gente tem uma cultura muito própria, né? E, de novo, não tem certo, não tem errado. Eu costumo dizer que na altura que eu falo, no Japão eu estaria gritando, na Itália eu estou falando baixinho. E não tem lugar certo ou errado, é muito como é que você se percebe para entender aonde você esbarra. Sim, sim. Eu acho que essa vantagem também de morar em vários países, você acaba se adaptando, né, a vários tipos de cultura e tudo mais, mas claro, o alemão ele é mais direto, é normal, né? Então a gente vai se acostumando um pouquinho isso ao longo do tempo também, mas... E Axel, para chegar na posição que você conquistou hoje, certamente você foi conquistando não só resultados, mas a confiança das pessoas, né, da matriz, da organização. E muitas vezes o que eu recebo de perguntas no Instagram e vejo muito em sala de entrevista são pessoas frustradas de que, poxa, existem oportunidades acontecendo na empresa e eu não sou lembrado, ou se não, poxa, eu não sou chamado. Como você teve alguma técnica para se manter em evidência? Porque até uma parte dos resultados muitas vezes você controla. Como depois ali você vai ficando no radar, muitas vezes é o desafio para muitas pessoas. Eu acho que a melhor maneira, né, que eu sempre falo da sua carreira, né, às vezes a gente, claro que o RH tem vários processos e tudo mais, a gente sempre acompanha e tal, mas nunca terceirize a sua carreira, né? Então acho que você tem que fazer a gestão, que nunca ninguém é melhor do que você mesmo para fazer a gestão da sua carreira. Então acho que isso eu sempre trago para mim, essa responsabilidade, né? Qual que é o meu próximo passo? Aonde eu me enxergo? Claro que a empresa também tem que vir junto com você ali para enxergar o mesmo potencial, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar muito, nós também refletir, olha, eu quero chegar nessa posição. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Quais são as aptidões, né? As últimas pessoas que foram promovidas na empresa, quais qualidades elas tinham? Então a gente tem que estar lendo ali né, a gente fala assim, o mercado, vamos falar assim, dentro da empresa, né? Acho que esse é um ponto, né? O outro é network. Acho que para mim é fundamental. Então, toda vez que eu vou para a Alemanha, eu sempre me planejo com bastante antecedência. E o legal da BMW é que, né, mesmo que a pessoa seja de nível hierárquico 2, 3 vezes maiores que os seus, eles sempre estão abertos, querem saber o que está acontecendo no Brasil, portas abertas. Então, aproveite as empresas que fornecem esse tipo de coisa para você. Aproveite. Então, quando vai fazer viagem, vai para o headquarter... Cafezinho ali planejado com muitas pessoas. Minuto a minuto. E, pelo menos, quando eu vou lá, eu tento encontrar 10 pessoas por dia. E é um ritmo bem acelerado ali para realmente usar o meu máximo do tempo que eu tenho lá. Falar o que eu estou fazendo aqui na minha posição no Brasil, mostrar para eles, né? E também conversar com eles para saber o que está acontecendo, o que a empresa está buscando, para a gente poder se encaixar nisso também e se preparar para as próximas funções. Né? Esse é um ponto que eu vejo que muitas pessoas falham realmente. Principalmente em não se esforçar e não ter um processo para entender o que realmente mexe o ponteiro na empresa. Porque existe uma prioridade dada pelos líderes da empresa que certamente você vai crescer mais rápido se você está contribuindo para mexer esses ponteiros. Sim. E nem sempre isso é tão óbvio, porque existem, sem dúvida nenhuma, ponteiros que são objetivos, então vamos entregar tanto de resultado, vamos abrir, lançar esses produtos, abrir esses mercados. E existem mudanças, transformações culturais, muitas vezes, que você está passando, transformação digital, que não necessariamente isso é tão óbvio. E aí você só vai conseguir efetivamente ter essa leitura adequada conversando com as pessoas e tentando extrair essa informação das pessoas. E muitas vezes, eu não sei, eu queria a tua opinião, se é falta de planejamento, se é timidez, ou se talvez é a visão da árvore ali, falta olhar um pouquinho da visão da floresta realmente. Na tua opinião, Axel, o que acontece? Eu acho que tem esse lado da terceirização ali, de ficar esperando um pouquinho o que a empresa vai... estou fazendo um excelente trabalho, mas às vezes a empresa não vai conseguir achar todos os talentos possíveis ali. Então você tem que fazer seu marketing pessoal. Acho que esse é um lado muito importante também, né? A história que você falou também da floresta inteira, né? Tira um passo, vai dar um passo para trás, né? Claro que a gente fica muito envolvido no nosso dia a dia da empresa, mas vai conversar com outros colegas também de outras indústrias, o que eles estão passando, quais desafios, o que eu posso trazer de legal de um café da manhã com você, por exemplo, né? Que trabalha com recursos humanos, o que eu posso trazer esse aprendizado para dentro da BMW, o que eu posso aprender com aquilo, né? Trocar experiência com outras pessoas, acho muito importante também, né? Então, aquela história, olhar a floresta, muito importante, né? Olhar as últimas promoções, né? E não ficar olhando muito para dentro, né? Fazendo de vítima. Esse é o pior, para mim, é o pior cenário possível, é fazer de vítima e falar, olha, ninguém está me reconhecendo, não está acontecendo nada, mas eu acho que
é olhar um pouco para dentro e falar o que eu posso mudar, como é que eu posso ajudar para sair dessa situação, né? Acho que não dá para contar com outra pessoa para te puxar ali, né? Não vai acontecer, né? É você mesmo, não tem jeito. E Axel, hoje esse modelo mental que você tem, essa confiança que você desenvolveu, é algo que você já traz desde jovem ou síndrome do impostor já passou por aí também? Já. Síndrome do impostor é uma boa, viu? Já passa mesmo e acho que já passei por isso, né? E não é fácil, né? Então acho que, claro, a gente vai adquirindo habilidades e tudo mais e aquela história do growth mindset, né? De sempre estar se desenvolvendo, muito importante, né? No começo, que nem a gente está aqui, eu não gostava de dar entrevista, né? Não me sentia confortável. Eu falei, não, tem que fazer. Vou fazer uma atrás da outra. E você vai ganhando experiência. Uma é diferente da outra, você aprende alguma coisa com todas elas, né? Então, isso acontece. O síndrome do impostor é normal, né? E dentro dessa dinâmica aqui, Axel, eu vejo você um cara muito preocupado em sempre estar olhando fora da caixa. Isso é uma característica das pessoas criativas, que é um misto de preparação, mas também a intuição, aquela voz interna que te dá sinais. Uhum. E a minha pergunta é, como que essa voz interna fala com você? É uma voz tranquila, é uma voz persuasiva, é uma voz que consola, é uma voz que dá porrada? Como é que essa voz interna fala contigo? Essa é uma boa pergunta. Acho que é uma coisa que eu aprendi também no começo da minha carreira, até uns 4, 3 anos atrás, era porrada, né? Putz, que você fez isso errado, né? Vem aquela cobrança forte em cima de você mesmo, né? E acho que eu não me tratava bem, né? Você era muito duro. Eu era muito duro comigo mesmo, né? E acho que hoje em dia, o que a gente falou um pouquinho da entrevista no começo, olha, isso aqui não deu certo, né? O que eu aprendi com isso? E vamos para o próximo passo. Eu ficava remoendo muita coisa no passado, né? E aquilo vai te fazendo mal, né? Vai te puxando para baixo né? Então, você tem que olhar para dentro mesmo. O que eu aprendi com aquilo? Bola para frente. Eu sei que não é fácil falar da boca para fora. Eu ainda não estou no nível que eu quero estar com isso, mas acho que é isso. Olha, aprendi com aquilo, errei, né? Aprendi e vamos embora. Vamos para o próximo passo e não ficar remoendo, né? E além da experiência, tem mais algo que você colocou na tua rotina para te ajudar a lidar com essa dinâmica? Uma série de truques aí que a gente vai desenvolvendo, né? Um lado é meditação, acho que é uma coisa que na China eu comecei a fazer e eu continuo fazendo. Eu queria fazer mais, às vezes você acaba descendo para fazer esporte. Eu sempre tento acordar um pouco mais cedo, meditar e fazer esporte, né? Então, você medita antes de fazer esporte? De manhã, né? Quanto tempo de meditação? Quanto não de é muito esporte? Tempo não, mas uns 5, 10 minutos mais ou menos que eu faço, né? Esse é um lado. Esporte, para mim, é fundamental também, né? Então, estava fazendo crossfit, bicicleta, corrida, musculação. Então, eu sempre tento me desafiar, né? Acho que o crossfit é fantástico, né? Que tem uns caras metade da sua idade ali carregando metade do peso, você olha e fala, putz, eu tenho que fazer melhor, né? Então você tem que um puxa o outro ali na hora. Então, crossfit eu aprendi bastante. Comecei a fazer também terapia também, que me ajuda bastante também. Então, acho que tudo isso vai complementar. E ler. Eu comecei a ler muito mais agora como CEO, né? Comecei na China e hoje eu leio bastante também. Isso me ajuda bastante também. Porque às vezes você tem um network, né? Você está com um problema e nem todo o seu network vai cobrir seus problemas, né? Mas algum livro vai te ajudar. Vai ter algum livro ali que vai ter alguma informação que vai te trazer alguma riqueza ali para o seu dia a dia, né? E Axel, você é um cara extremamente respeitado e admirado no mundo dos negócios. E dentro de casa, quem é o Axel? Como é que você é conhecido? Eu tento ser autêntico, viu, Bas? Então, o que você vê fora, né? Isso ajuda bastante também, né? E o pessoal fala isso, o feedback que eu recebo da minha família e dos amigos também do trabalho, que eu sou o que eu sou, assim, dentro da empresa, fora da empresa, eu não tento ser outra pessoa dentro de casa e fora de casa, não. Eu tento ser a mesma pessoa. Isso ajuda bastante também de ser autêntico, né? Aquela negócio da síndrome do impostor, né? Não tente ser uma coisa diferente que você não é. Seja autêntico, é a melhor coisa para isso te traz uma certa tranquilidade também, né? E quando você não está trabalhando, o que você está fazendo? Olha, quando eu não estou trabalhando, passando tempo com a minha esposa, com a minha filha, né? Meu filho está fazendo faculdade fora hoje, né? Então, ou a gente sai para comer, a gente gosta bastante, restaurante, esporte, então eu vou estar fazendo, lendo. Também adoro Netflix, essas coisas também, então eu assisto séries e tudo mais no fim de semana para relaxar um pouquinho também. Então são as coisas que eu gosto de fazer, né? E viajar. Agora a pandemia, claro, atrapalhou um pouco, mas quando eu posso, eu adoro viajar com a minha família e com os amigos, né?
E Axel, dentro dos teus planos aqui, do que você espera pela frente, o que você colocou de meta de desenvolvimento e aprendizado? Você falou, aqui agora, os próximos tempos aqui, eu preciso aprender mais desse tema. Uma é performance humana. Acho que você vai ver os livros que eu estou lendo ultimamente, tudo sobre equipes e performance humana. Então, isso é uma coisa que eu quero sempre continuar como líder, né? E esse lado emocional. Claro que o lado técnico hoje em dia tá muito forte em todo mundo já tem isso, praticamente, né? E você tem acesso à informação muito rápido. O lado emocional e o lado criativo do negócio, é ali que a gente vai ter nosso diferencial. Então, para mim, todo o meu foco hoje de leitura, desenvolvimento, está tudo nisso, né? Então, li lá o livro do Tim Grover, não sei se você leu esse do Winning, né? Também li um outro de aprendizado também do Jim Quick também, que eu achei fantástico. Então, eu vou buscando e muito em cima de performance humana, trabalho em equipe e como ser o melhor líder também, né? E também, não ser o melhor líder, hoje o pessoal esquece, não é só liderar. Você também faz parte de uma equipe, né? Então, tem meus pares, como é que eu influencio meus pares? Muito importante hoje em dia, né? As empresas estão se tornando grandes matrizes, né? Então, antigamente era muito mais fácil, era muito mais top-down. Hoje em dia, não. Você quer move the needle ali, né? Quer fazer uma coisa um pouco diferente, você vai ter que trabalhar ali com 15, 20 colegas de outras áreas, influenciar, convencer. Então, isso ajuda bastante também. Entender o ser humano, psicologia, me interessa também. Então, esses assuntos sempre estão na minha cabeça. Né? O que você mudou mais na tua rotina desde que você começou a se aprofundar ainda mais nesse tema? Eu acho que aquela história que a gente conversou um pouco antes, de ser menos duro comigo mesmo, né? Porque o mundo sempre vai estar te cobrando. Né? E claro que quando a gente está com que eu aprendi também, quando está ansioso, eu tento entender o que está me deixando ansioso, o que está me deixando aquele sentimento ruim no estômago, o que está gerando aquilo. Então, buscar isso, refletir um pouco e tentar resolver para ir para o próximo passo. Então, isso é uma coisa que eu mudei no meu dia a dia, né? Você sabe que é interessante você falando desse aspecto? Me lembrou, eu fui convidado para dar uma entrevista na CNN para falar justamente sobre ranço corporativo. Ranço corporativo. E aí, nessa hora, você começa a refletir, né? Você fala assim, estão me chamando para falar até de ranço corporativo, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né? Não sei se eu estou uma boa referência ou os assuntos estão aleatórios. E aí a reflexão que eu trouxe foi justamente essa, porque normalmente a gente olha o ranço, né, que muito do lado negativo, que te atrapalha, é a falta de inteligência emocional, faz com que você comece a ter muitos vieses inconscientes. Só que o ranço, na minha opinião, tem um lado positivo, que as emoções são uma fonte de aprendizado gigantesca. Sim. Porque à medida que acontece algo e você está sentindo aquilo é um sinal importante. O que você pode se desenvolver, o que você pode melhorar, o que você pode fazer diferente. E muitas vezes as pessoas querem evitar as emoções, né? As pessoas acham que inteligência emocional é não sentir. Não é sentir. Eu comprei uma borracha psicológica e estou apagando todos os sentimentos aqui dentro dessa dinâmica. E ouvindo agora você falar, para mim me remete muito isso. O quanto que é muito importante a gente estar percebendo os nossos sentimentos. São um dos maiores sinais de como a gente reage, aonde a gente pode melhorar. Acho que dentro do primeiro livro que você falou, do Winning, ele fala um pouco disso, né? Sim. Dessa bagagem um pouco que a gente traz, né? Sempre tem um pensamento seu que te limita, né? São vários livros, né, que abordam isso, e às vezes é aquele pensamento, putz, eu não vou conseguir, eu não sou bom nisso. Esse tipo de coisa sempre vai te segurar, né? Então, acho que é ver o que está te segurando e soltar, né? E pelo menos, você não tem que ser o melhor apresentador do mundo, mas pelo menos chegar num nível legal aqui, né? É a mesma coisa, né? Não perder e não ficar com medo de enfrentar aquele pensamento limitador ali. Acho que isso é muito importante. E você falou outra coisa também do sentimento, né? É uma coisa que... Antes eu tentava... A inteligência emocional, para mim, era realmente... Não, tem que me controlar, tem que estar calmo, não sei o quê. Mas eu acho que é aprender a administrar, né? Então, beleza, estou nervoso agora, o que eu vou fazer para sair dessa situação? Né? Então, você tenta ter um passo A, B e C, mas às vezes você não vai conseguir resolver, mas pelo menos reconhecer e tentar administrar já ajuda bastante também. Né? E ouvindo você falar também aqui, Axel, eu fico cada vez mais buscando, quando eu produzo conteúdo, falar justamente que o papel do líder é ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho, né? O autoconhecimento, que é fundamental. Então eu falo sempre dos 4 As, né? Do autoconhecimento, da atitude, da adaptabilidade, de novo aqui a palavra. A palavra vem de novo. E ambiguidade.
lidar com o mundo ambíguo. E esse ponto que eu queria puxar esse último A contigo da ambiguidade, porque à medida que você começa na empresa, não tem muita ambiguidade nas posições júniores. Na verdade, tem um processo ali para ser cumprido, nem é esperado que você adapte nada, segue o processo. Sim. Só que à medida que você cresce, não tem um processo para ser seguido ali, claro. Então, com isso, muitas vezes a gente pode ficar perdido, falando assim, peraí, mas eu vou para lá ou para cá, né? Pô, não, eu tenho que entregar mais faturamento ou mais margem? Tem que entregar os dois, Sim. né? Vai tomando as decisões. Poxa, eu demito a pessoa ou dou mais uma chance? Não tem uma resposta certa, você vai ter que analisar a situação. Como é que você lida com a ambiguidade? Olha, a BMW tem uma das áreas que a gente está puxando bastante hoje, a gente chama em inglês de ambidexterity, né? Ambidestria em português, né? De usar a habilidade de usar a mão esquerda e direita com a mesma, né? Com a mesma habilidade, né? Então acho que é muito disso também. Então tudo é muito ambíguo hoje em dia, né? Então a gente fala que a gente tem que ser realista e visionário, né? Então como é que isso entra na minha cabeça aqui? Como é que eu vou ser realista e visionário, né? Então, acho que isso hoje em dia, com o mundo hoje, a gente falou do mundo VUCA um pouquinho, um mundo mais complexo, tem que ser assim. Você tem que entregar faturamento, né? Tem que aumentar lucratividade e ganhando market share. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, satisfação de cliente também é a mesma coisa. Tudo andando ao mesmo tempo ali e claro que não é fácil, mas acho que a ambidestria é a habilidade fundamental que a gente tem hoje para o nosso futuro, né? Então, a gente tem que desenvolver esses dois lados ali, né? A empresa hoje pagando o futuro dela, né? Então, hoje eu estou fazendo a transição para carro elétrico, certo? Né? Então, hoje eu tenho vários carros híbridos a combustão, né? Então, o carro de hoje pagando o futuro de amanhã, né? Então, eu tenho que pensar no meu modelo de negócio e adaptando ele. Eu falei, olha, o modelo de negócio está pagando o futuro, né? Como é que eu faço essa transição de um para o outro? Então, é extremamente importante. Então, acho que, para mim, a solução é ambidestria. Então, é realmente usar essas duas habilidades que a gente tem ao mesmo tempo e achar um caminho criativo. E tem, né? Você vê as entregas de várias empresas aí por aí afora e conseguem fazer isso com uma certa regularidade. Né? Eu vejo que isso é a grande dificuldade que nós temos como seres humanos, né? Porque o nosso cérebro, talvez ele foi programado para tentar sempre organizar, né, o que chega. Não, peraí, como é que eu encaixo isso? Como é que eu racionalizo isso? E aí a gente fica se esforçando para tentar colocar ordem em algo que não existe ordem. Tem muita coisa que é um caos, efetivamente. E aí com isso acaba sendo o desafio que as pessoas se frustram. E acabam muitas vezes até tomando uma decisão errada de carreira. E eu me lembro de um café com o Jorge Paulo Lemann, que ele fala que o brasileiro... ele toma muita decisão errada, porque ele toma decisão precipitada, porque tem ali uma situação que não é bacana, aonde você ali aquilo te incomoda. Então, para sair daquela situação, você vai lá e toma uma decisão. E muitas vezes o que você precisa é administrar o caos, porque ele vai continuar esse caos. Vai. Então, é entender também que decisões que você precisa tomar e que cenários que talvez o cenário é administrar realmente. Sim, sim. Acho que na pandemia, acho que todo mundo aprendeu muito com isso, né? Que a gente estava falando um pouco antes na entrevista, né? De não enxergar muito para frente o que, né? Antigamente a gente conseguia enxergar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Um exemplo disso, a gente vai ter uma conferência agora na Alemanha, né? E 2 semanas atrás essa conferência não ia existir porque o brasileiro não podia entrar, tava tudo travado, né? De uma hora para outra abre, né? Mas a gente não sabe, a gente não pode achar que vai conseguir ter essa viagem, que você tem que passar no plano A, B e C, porque você não tem certeza que aquilo vai acontecer, né? Então, é administrar o caos e pensar em soluções diferentes, estar preparado para reagir se acontecer o plano não deu certo, mas olha, beleza, não vou poder viajar, mas eu posso fazer essa conferência virtual, eu posso fazer aqui no Brasil, eu mudo minha estratégia, né? Então, sempre tem que estar pensando, a gente fala, né? No Brasil tem que ter o plano A, B, C, D, E, F, vai indo, né? Você abre aqui o cardápio aqui para todas as opções. Sim, tem que estar preparado. Né? E Axel, a gente chegou agora no momento Headhunter. Vamos lá. Qual é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando você vai contratar alguém para o seu time? Aquela pergunta você fala assim, essa eu não deixo de fazer. Olha, tem uma que você usa também, né? Que eu acho fantástica, né? Que quando seus amigos falam alguma coisa, né? Vamos falar assim, o ruim de você, uma reclamação, o que ela é, né? Acho que essa é a melhor forma de perguntar dos seus defeitos, né? Vai aparecer ali naturalmente, essa é uma que eu uso também. E muito do aprendizado também, né? O que as pessoas aprendem com os erros. Acho que isso para mim é fundamental também, né? Nem tudo sempre vai dar certo na sua vida, mas eu acho que é muito ler aquele cenário, o que você aprendeu, o que você incorporou no seu dia a dia
e ser também humilde para reconhecer esse tipo de defeito que a gente tem e trabalhar neles e estar aberto a discutir, né? Então, acho que então deixa eu aproveitar o gancho. Quando as pessoas não gostam de você, Fala Axel, bem. qual é o motivo normalmente? Olha, tem uma que eu sempre recebo é desse lance de tomar decisão rápida, né? Então, às vezes, eu tomo assim rápido Viu e... que é 2 portas? Vambora! Vi que é 2 portas e vamos que vamos, mas às vezes na velocidade, esqueci de mover o ciclano ali, alguma coisa não encaixou. Então é uma coisa que eu presto atenção bastante. Assim, olha, eu sei que eu tomo decisão rápida, mas vamos, dar uma respirada, vamos olhar as consequências e aonde vai impactar. Tá todo mundo comprado e aí vamos para frente, entendeu? Você sabe que esse é um ponto de desenvolvimento meu que eu venho trabalhando, principalmente numa empresa que muda rápido, como é a Page também. Muitas vezes você está mudando as pessoas de projetos, muitas vezes mudando as pessoas de áreas. E muitas vezes você não consegue conversar e explicar o contexto para todas as pessoas. E aí muitas vezes você sai tomando as decisões, aí depois tem uma pessoa ali que ficou impactada, ela ficou assim, puta, esqueci não enxerguei de falar, isso, não enxerguei isso daí. E aí não adianta depois você falar para a pessoa, não, mas não foi por mal, não era ali, né? Cada um vai reagindo e a percepção que você deixa. Então esse para mim é um aprendizado de tentar sempre olhar para amarrar as pontas, porque é aquela história, muitas vezes uma conversa que poderia ser rápida, te gera um problema, depois uma situação para ser administrada que vai consumir ainda mais tempo quando dá para resolver. É esse lado, né? Você acha que você também é assim, muito pragmático, né? Então você, olha, eu já vejo a solução, tá aqui, tá feito, beleza, tá, vamos embora, né? Mas aí é exatamente esse ponto ali, né? Dos impactos ali. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando para você, Alex? Olha, eu tenho um certo problema com velocidade, né? Então, se não vem no mesmo pace, né? Acho que me atrapalha um pouquinho, mas eu acho que às vezes é bom, isso que eu aprendi também nas equipes, né? Então, às vezes a gente procura gente parecida conosco, né? E esse é o pior, acho que é uma das piores coisas que você pode fazer. Você tem que procurar gente diferente, né? Então, tem um cara que vai ter um processo de decisão mais rápido, mais lento, mais rápido, o mais lento, mais detalhista. E você tem que aprender a ter esse tipo de pessoa também dentro do time também, reconhecer isso e ter a vantagem disso. Porque a gente, você vai formar a equipe, você vai procurar pessoas parecidas com você, mas às vezes tem aquele cara ali que você olha e fala, olha, ele traz uma pergunta mais difícil, mais complicada, que vai me ajudar a desmontar aquele problema e ter um pensamento mais profundo e uma solução melhor para aquele problema. Então, acho que na equipe, para mim, é fundamental isso daí. E algo que eu vejo é que, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa, quando você discute da importância, acho que ninguém nega a importância. Agora dói no dia a dia, né? Aquela pessoa diferente que te confronta. Que freia e não sei o quê, né? Mas é o que a gente precisa, né? Senão, sempre com o pé embaixo não dá certo também. Né? E, Axel, que pergunta você gostaria de fazer para o Baza Headhunter? Para o Baza Headhunter? Com LinkedIn, né? Como é que um headhunter hoje consegue trazer um diferencial diferente, né? Você pega hoje, tem vários aplicativos que buscam currículos, trazem um resumo e tudo mais, né? Como é que vocês conseguem entrar nesse mundo digital e criar um diferencial? O que eu vejo hoje é que, da mesma forma que para as universidades o acesso ao conteúdo não é mais diferencial, basicamente o conteúdo que está em Harvard você consegue quase todo ele de graça. O mesmo aconteceu com as empresas de hunting. Antigamente, eu chegava, quando eu entrei na Michael Page, o meu speech, o que eu fui treinado para falar, porque nós temos o maior banco de dados de currículos do Brasil e da América Latina. Aí veio o LinkedIn e acabou com esse diferencial. E aí o que a gente foi aprendendo é que existem os dados que estão disponíveis e a forma como você interpreta esses dados. E no nosso caso, a interpretação de dados tem a ver ao histórico que eu mantenho com aquele candidato. Então existem candidatos, a gente tem a Page há 20 anos aqui no Brasil, pouco mais de 20. Então tem candidatos que eu já entrevistei pelo menos 8, 9 vezes nesses últimos tempos. Talvez foi contratado 1 ou 2 vezes pela Page. Eu já tirei referências dessa pessoa, eu já liguei para ela para tirar referência. Então tudo isso vai gerando muito conhecimento, porque as pessoas, claro, evoluem, mas elas têm a sua natureza, que se você souber tirar referências, então, sem dúvida nenhuma, isso acaba sendo um diferencial e por a gente ser a maior empresa aqui no Brasil e há tanto tempo, então a gente tem dados sobre as pessoas nesse sentido aqui, que podem contribuir bastante. O segundo aspecto é você ter a aplicabilidade e volume de processos seletivos. Então, não adianta só o Axel quer contratar um novo diretor para o time, não adianta assim, Axel, pela minha experiência... Não, pela minha experiência não, fatos e dados. Esse diretor aqui, para empresas com o perfil de empresa que você tem, historicamente os que têm sucesso
tem esse tipo de características nessa combinação, fatos e dados, para chegar no perfil de sucesso também. Claro. Então, cada vez mais o mundo está movendo para dados, você comentou disso com vocês, com a gente também é o mesmo formato. E o que você falou também, né? Não é só o LinkedIn, claro, tem um banco de dados enorme, mas a interpretação daquilo, o que eu puxo vamos falar assim, o lado intelectual ali, né? A inteligência está realmente na qualidade daquilo lá. Como é que eu filtro tudo aquilo e acho ali aquela pessoa certa para aquela empresa, né? Acho que isso é fundamental. Né? E eu achei... esses dias eu vi um exemplo que eu achei fantástico. Alguém veio me oferecer uma solução de chatbot e aí eu perguntei, mas qual é o diferencial? Tratar dados. Ele falou assim, Baza, meu diferencial é saber escolher bem os dados. Porque imagina só que a sua empresa é uma empresa no atendimento do varejo e talvez pelo público que você atende, muitas pessoas falam errado o português. Sim. Então, se eu pegar na média todas essas pessoas do seu time, o meu chatbot vai começar a falar errado o português. Então, como é que eu seleciono os dados certos também que eu quero que vá para aquela inteligência? Então, Sim. Isso faz a diferença também. E, Axel, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o seu lugar de potência? Qual é o cenário, assim, aquele desafio que quando aparece você fala assim, deixa comigo que agora eu entro em campo, essa é a minha cara, eu resolvo. Esse é um bom ponto, né? Lugar de potência é bom para um podcast automotivo também, né? Você já pode esticar aqui. Já tem uma BMW aqui, vou puxar aqui junto, lugar de potência. Mas eu acho que onde eu me sinto mais confortável, assim, acho que quando tem um problema, assim, um desafio grande para ser resolvido, né? Eu acho, claro, que na pandemia acho que a gente pode pensar em N exemplos aqui, mas acho que é de sair de situações difíceis. É ali que realmente eu me sinto assim, né, assim, completamente, vamos falar, completamente completa, é estranho, né? Mas é a zona de potência mesmo, onde que vai ter mais HPs ali, mais força, vai ser bem nessa região ali, quando tem um problema difícil, e sentar com a equipe e né, desafiar a equipe, achar uma solução inovadora, é ali que eu gosto de atuar, né? Axel, deixa umas dicas de fonte de conhecimento, né? O que você usa para se manter atualizado, para aprender? Olha, um deles é Bloomberg também, acho que, né, com Instagram e tudo mais, acho que eu sigo bastante, né? Então, lado econômico, Bloomberg, valor econômico, podcast também, né? Vários aí, né? Então, são vários aí que eu sigo, né? Leitura dentro, né, da Apple ali, do iBooks ali, então eu sempre tento, e acho que essa é a vantagem do iBooks, né, às vezes você não está com o livro ali, mas no celular sempre está na sua mão, então está no avião, eu consigo puxar e consigo ler, então leitura ali, iBooks, podcasts, valor econômico, o que mais que eu posso pensar aqui? Netflix, séries que falam de empresas, eu sempre gosto muito de assistir, então eu vou buscando conhecimento e pessoas. Network, acho que isso aí para mim é fantástico, né? Com uma conversa que nem essa hoje conosco aqui, o que você pode ganhar e os aprendizados que você tem são fantásticos aí. E seu canal também, né, Baza? Não vamos esquecer dele, né? Obrigado, Axel. O que é felicidade para você? Felicidade para mim? Acho que a gente falou um pouquinho daquele lado de ser desafiado, né? De estar num ambiente onde você está crescendo, né? E se desenvolvendo sempre, acho muito importante. E estar perto da família, dos amigos, isso para mim e saúde, né? É felicidade. Axel, o que se você deixar para os seus filhos, na hora que chegar a sua hora, você vai em paz? Era uma coisa que eu aprendi com meus pais é educação. Eu acho que, né, educação é fundamental e experiência de vida também, né? E ter morado em países diferentes, conhecido outras culturas, acho que isso traz muita riqueza aí para eles e a educação que eles têm também, acho que não tem coisa melhor, né? Fantástico, Axel. Quanto ensinamento aqui, quanto aprendizado. Só tenho a te agradecer aqui por esse papo tão gostoso. Axel, as pessoas que queiram te encontrar aí, onde te encontram, que projetos vem pela frente, deixa teu recado aí. Onde me encontrar, né, também tem um Instagram, mas não é tão grande quanto o seu, mas é o axel.krieger ali, né? E também no LinkedIn você vai me achar também, né? E de projetos, acho que é esse lado de deixar o mundo melhor para as próximas gerações, né? Então, experimente nossos carros ali, né? Os carros elétricos que estão chegando, portfólio fantástico, né? Vários lançamentos chegando aqui no Brasil também de carros esportivos, nossa, M3. Então, a gente traz o puro prazer de dirigir. Isso é legal do meu trabalho, né? Então, tem esse lado divertido do trabalho que eu acho muito legal de trazer essa alegria para os clientes também, né? Então, qual que é o prazer de dirigir para você?
O prazer de dirigir para mim, claro, é um BMW e a aceleração que ele tem, é a tração traseira, é a maneira que o carro faz a curva, é o design, é a tecnologia que o carro tem, acho que é isso. Muito bom, Axel. Muito obrigado mesmo. Que papo gostoso aqui. Se deixar, a gente ficaria aqui todo o resto do dia aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu, Baza. Muito bom estar aqui hoje com você. Porra, cara, Valeu. sensacional, cara.